arte pós-impressionista. Diferentes tendências artísticas surgiram no fim do século XIX e influenciaram os artistas a criar diferentes formas de ampliar a linguagem visual criada pelos impressionistas. O pós-impressionismo não se caracteriza pela coesão, mas sim pela multiplicidade de possibilidades artísticas e variedade de direções escolhidas pelos pintores que, nesse período, exploraram as trilhas abertas pelos impressionistas. O pós-impressionismo surgiu no fim do século XIX, fundamentado em concepções, estilos e valores, visão de mundo que impulsionaram a arte independente. Alguns artistas como Cézanne, Van Gogh, Tolle-Lautrec, Gauguin, Roussel estavam insatisfeitos com a técnica impressionista e foram impulsionados a romper com ela, criando um movimento artístico que comportava e agregava várias tendências. Pós-impressionismo é o termo usado para designar a arte que se desenvolveu no período de 1886 a 1910 e que se estendeu até a última exposição impressionista. Sob suas influências, nasceu a arte moderna e o cubismo. Pontilhismo. As tendências pós-impressionistas surgiram na última exposição impressionista, ocorrida em 1910. Nela, os artistas Serra e Signar expuseram trabalhos criados com o emprego da técnica do pontilhismo, que dava aos seus observadores, melhor percepção das cores e dos movimentos representados. Esses fenômenos perceptivos e cinéticos, movimento, chamaram a atenção do mundo da arte. Cézanne, Van Gogh, Tolle-Lautrec, Gauguin, Henri Roussel, entre outros artistas, impulsionaram a arte independente, romperam com o impressionismo e apresentaram novas ideias e novos valores. Optaram por apresentar o mundo não pela aparência física, pela superficialidade, mas sim pela realidade interna do mundo, que, por ser menos palpável, permitiu-lhes a exploração de novas possibilidades simbólicas com a cor e o traço. Na obra exposta do pintor francês Georges-Pierre Seurat, é possível observar o uso do pontilhismo. Como Cézanne, Seurat concentrou-se no aspecto óptico do pontilhismo e o inovou. O artista admirava a harmonia das cores alcançada pelos impressionistas, mas não estava satisfeito com o método utilizado por eles, que consistia na combinação intuitiva da cor. Seurat almejava criar um método mais racional e científico para o seu fazer artístico. Após estudos, ele chegou à conclusão de que as cores de suas obras se tornariam mais vivas e intensas se ele aplicasse, lado a lado, cores complementares em pequenas áreas, em vez de misturá-las na paleta. Desse modo, as cores se misturariam no momento de contemplação, ou seja, quando apreciadas pelo olhar do observador da obra. Portanto, em vez de aplicar a cor intencionada, ele estimulava a percepção de diferentes cores, usando pontos coloridos. Sua teoria de separação das cores foi por ele denominada de visionismo. Contudo, vários outros termos foram a ela aplicados. Foi o crítico de arte Félix Fénéon que denominou a técnica de Seurat de pontilhismo e cunhou a palavra neoimpressionismo para identificar o movimento formado pelo artista.
Arte cromática. No Brasil, o artista Israel Pedrosa, ao produzir suas obras vinculadas à arte cromática, fez uso de efeitos e fenômenos perceptivos e cinéticos. Retratista, paisagista e pintor, Pedrosa tem se dedicado a experiências referentes à abstração geométrica, módulos de elementos decorativos, relacionadas às suas pesquisas sobre a cor inexistente, que vem sendo desenvolvidas há anos. Em 1967, após chegar a conclusões básicas sobre a cor, procurou demonstrar como é possível produzir a percepção visual de cores complementares formadas por entrechoques de tonalidades de uma cor primária, conforme afirma o crítico de arte Roberto Pontual, Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais, 2011. O artista também escreveu Da Cor à Cor Inexistente, publicado em 1977, no qual apresenta um tratado histórico sobre o desenvolvimento da teoria das cores, abarcando Da Vinci, Newton, Goethe, Maxwell e Chevreul, entre outros estudiosos, e aborda temas como harmonização das cores, modificações, variações da cor e cor inexistente. Esse percurso histórico-científico é feito de forma poética. Matizes, luzes e sombras são misturadas de forma fascinante e o leitor tem a impressão de acompanhar uma história encantada, como neste pequeno trecho do livro. Era uma vez um barranco cortado em desmonte para dar passagem às ruas da cidade. O estudo da cor e seu domínio por Pedrosa estão materializados em sua pintura. A arte decorativa. A obra de Gauguin não pode ser enquadrada em um movimento, por ter sido tão singular como a de seus amigos Vicente Van Gogh e Paul Cézanne. Apesar disso, ele teve seguidores e pode ser considerado o fundador do Grupo Naves, que, mais do que um conceito artístico, representou uma forma de pensar a pintura como filosofia de vida. As primeiras obras de Gauguin tentaram captar a simplicidade da vida no campo, algo que ele consegue com a aplicação arbitrária das cores em oposição a qualquer naturalismo, como demonstra seu famoso O Cristo Amarelo. As cores se estendem planas e puras sobre a superfície, quase decorativamente. Gauguin trabalhou com cores chapadas, desenhos vigorosos, formas de sombreado e linhas curvas, e explorou os sentimentos profundos em suas pinturas.